Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? Romanos capítulo 12, versículo 2. Só o versículo 2. Eu vou ler, como é um versículo só, eu vou ler 3 versões diferentes. Vocês acompanham, uma dessas versões deve ser a versão de vocês, tá? Então eu vou ler as 3 versões aqui. Vou começar primeiro pela uma versão chamada Almeida Revista Atualizada, uma versão mais clássica, tá? Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Outra versão, a versão NVI, nova versão internacional: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceira e última versão que eu escolhi aqui para a gente ler é a NAA, nova Almeida Atualizada. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe esta palavra em nome de Jesus, para a sua honra e para a sua glória. Pode sentar. Queria dar um título para essa mensagem hoje. Vamos chamá-la de Quando o Não é a Sua Única Opção. Nós vamos falar sobre muitos nãos que foram dados, importantíssimos, que mudaram a história do mundo. E eu queria começar falando sobre nãos, com 2 personagens que não estão na Bíblia. Talvez vocês não conheçam, mas vocês vão conhecer o que eles fizeram na história. O primeiro deles é um escocês chamado Eric Liddell. Esse rapaz, já falecido há muitos anos, é um rapaz inglês, mas que nasceu na China, porque seus pais eram missionários naquele país. Mas Eric Liddell foi estudar na Inglaterra na sua juventude, e lá ele foi se especializando em esportes. Ficou muito bom. Ele corria. Primeiro tentou trabalhar com o rugby, mas que não deu muito certo. E aí ele foi para o atletismo, né? Foi para as corridas. E ele se especializou na modalidade de 100 metros. Era a grande esperança da Inglaterra de conquistar uma medalha de ouro. E nas Olimpíadas daquele ano, eu acho que foi 1924, se não me engano. Nas Olimpíadas, Eric Liddell descobriu que a sua prova, a prova final, a prova que poderia lhe dar a medalha de ouro, seria no domingo. E ele falou para a monarquia inglesa, ele falou para a nação britânica um sonoro não. Não vou correr no domingo, porque domingo é dia de culto. Rapaz, não podia ser brasileiro mesmo não, né? Esse rapaz estava sendo a vitrine da Inglaterra. A Inglaterra estava apostando nele. Pós Primeira Guerra Mundial, os países se recompondo, todos os olhares nele. Ele foi chamado no palácio, tentaram convencê-lo. Ele disse: não vou correr, porque domingo eu vou estar no culto. Pode procurar essa história. Se vocês não quiserem ler, eu aconselho que vocês assistam um filme que foi feito sobre ele. Um filme que ganhou 4 Oscars. O filme foi lançado em 1981, quando a maioria dos presentes aqui nem tinham nascido ainda, chamado Carruagens de Fogo. Filme muito famoso. Se vocês nunca viram esse filme, vocês já viram aquela musiquinha. Viu? Já viu essa música?
essa é a música, a trilha sonora do filme. O filme ficou famosíssimo, contou a história dele. Ele disse não, mas não ficou por aí. Ele falou assim: eu vou correr em outra modalidade. Vou correr na prova dos 400 metros, que não era a especialidade dele, mas não era no domingo. E ele não voltou atrás, apesar de toda a insistência. Ele foi confrontado, ele foi insultado, foi xingado, mas ele permaneceu dizendo não. E ele correu a prova dos 400 metros, ganhou a medalha de ouro. E depois dele, nunca mais um britânico, até hoje, ganhou uma medalha de ouro dos 400 metros. O feito dele foi recorde mundial na ocasião. Logo após o final das Olimpíadas, esse jovem resolve voltar para a China, abandona a fama que ele teve, foi ser missionário na China. Lá ele foi capturado pelo Japão, que estava em guerra contra a China, na década de 40, foi para um campo de concentração. Lá ele pregou a palavra e lá ele morreu. Mas o não dele, ele não abriu mão. Ele morreu pregando a palavra de Deus. Ele morreu não abrindo mão dos seus valores. Quero falar de uma outra pessoa. O nome dele é William Booth. Talvez alguém tenha ouvido falar desse rapaz. Se não ouviram, vamos falar sobre o que ele fez. Também britânico. Ele resolve sair da caixinha. Outra pessoa com espírito missionário. Ele resolve sair da igreja e pregar nas ruas da Inglaterra, de Londres, mas não necessariamente nos lugares mais chiques. Ele foi para os lugares onde havia concentração de pobreza. Ele foi pregar para os mendigos. Ele começou a fazer uma campanha de doar sopa para os mendigos, que naquela época haviam muitos em Londres, final do século XIX. E o conselho das igrejas que ele participava, os conselhos de pastores das igrejas que ele participava, ficaram chocados, porque ele trazia mendigo para o culto. Não, você não pode fazer isso. Nós temos um padrão, nós temos um sistema. E levaram ele para uma reunião. Ou ele entrava nos moldes da igreja, ou ele seria excomungado. E a sua esposa, Catherine, estava lá na plateia assistindo. E eles disseram assim para ele: senhor Williams, o senhor vai aceitar a nossa direção e vai pregar aqui dentro da igreja? Não vai ficar mexendo com esse povo complicado que está lá fora? Sim ou não? E a mulher dele dizia assim, igual a pastora que vem comigo assim, ó. Quando eu faço uma coisa que ela não gosta, ela fica dando sinal. E a Catherine também, para ele assim, ó. Sabe o que ele falou? Não. Eu vou continuar pregando o evangelho para todo mundo, inclusive os pobres, os mais pobres de todos. Esse homem naquele dia fundou o Salvation Army, o Exército da Salvação, uma instituição famosíssima no mundo todo, opera desde aquela época. Esse homem, William Booth, ele é considerado um dos 100 homens mais influentes da história da Inglaterra. Imagine a Inglaterra dos reis e dos heróis. Esse homem está entre os 100 mais célebres homens da história da Inglaterra, porque ele disse não. Quando o forçaram a entrar no sistema em que o evangelho estava amornecido, em que o evangelho não acreditava na capacidade de falar com pessoas que você não tinha coragem de tocar, de abraçar, porque eram pessoas que estavam à margem da sociedade, esse homem creu. Ele foi lá e quando tentaram impedi-lo, levar o evangelho, ele disse não. Eu quero falar também dos nãos de pessoas mais conhecidas, que são pessoas que nós conhecemos sua história na Bíblia. Primeiro que eu quero ressaltar aqui, a história dele, esse fato está descrito no livro de Gênesis, capítulo 39. Um rapaz de boa aparência, um sonhador,
Ele via um futuro brilhante para ele. Ele via algo que aconteceria, que o colocaria na posição de destaque. Mas ao contrário dos seus sonhos, pelo menos naquele momento para ele, ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, foi para o Egito, a maior potência que existia naquele período. Lá ele foi vendido como escravo. Ele foi para a casa de um homem que era funcionário do rei, um homem de grande importância. E ali ele faz as coisas daquele homem funcionarem. Ele é um excelente funcionário. Mas aí aparece uma figura na vida dele, a esposa desse homem. A esposa desse homem chamado Potifar. Essa mulher lança sobre José um encanto. Ela tenta seduzi-lo. Ela tenta chamá-lo para o adultério. E ele poderia ter, naquela situação, o seu desejo carnal resolvido. Uma amiga, uma amante, que poderia lhe dar uma situação melhor que a que ele estava. Ele seria parceiro de uma mulher rica, poderosa, além, certamente, de desfrutar um prazer momentâneo da carne. Diante daquela situação, José disse: não abro mão daquilo que o meu Deus me prometeu. Não abro mão do amor de Deus. Não vou trocar por este prato vistoso, por esse prato aparentemente interessante. Eu não vou trocar. Então ele disse não, sabendo que isso lhe causaria grandes transtornos, grandes problemas, e lhe causaram. Ele foi preso, porque aquela mulher o acusou de ter tentado agarrá-la, de ter tentado estuprá-la. Vocês conhecem a história. Ele vai para a cadeia, vai para a prisão do rei, e ali Deus dá uma reviravolta fantástica na vida dele. Aquele homem, depois do não, se tornou o vice-rei do Egito, uma espécie de primeiro-ministro. Esse homem mudou a história de Israel. Ele mudou a história de um povo que poderia ter morrido de fome, porque tempos depois que José estava naquela posição de governador do Egito, houve uma grande fome em Canaã, onde estava o pai dele e seus irmãos, e ele os trouxe, e ali nasceu a grande nação de Israel. A grande nação de Israel não nasceu em Canaã, na terra prometida, nasceu dentro do Egito. Foram 70 pessoas que chegaram com o convite de José, e saíram dali pelo menos 2 milhões de pessoas, cerca de 400 anos depois. Tudo isso porque José disse não. Mas não é um não qualquer que eu quero dizer para vocês nessa noite. É um não quando o sim parece muito mais interessante. Não é um não quando você quer dizer não. Não é um não quando as oportunidades são desfavoráveis e o não é melhor para você. Não é desse não que eu estou falando. É um não que ele contrapõe a um sim muito mais interessante. É um não que te dá uma oportunidade de dizer que não concorda, que não comunga, que não negocia com aquilo que fere os seus princípios e fere a sua fé. Ainda que essa resposta te cause algum tipo de problema momentâneo, ainda que te traga algum tipo de prejuízo, mas esses homens e mulheres fantásticos que Deus levantou, e que os seus nãos foram muito mais famosos do que os seus sims, esses homens e mulheres nos têm ensinado como nós devemos valorizar aquilo que Deus nos tem oferecido. Quero falar de outra pessoa. Apesar da história dele estar ser narrada no livro de Êxodo,
mais um comentário muito interessante feito na Galeria dos Heróis da Fé. No capítulo 11 de Hebreus fala sobre ele, sobre um jovem que nasceu hebreu, mas por um decreto de Faraó, todos os meninos deveriam ser mortos. Ele é escondido num cesto, vocês sabem também a história. O nome dele era Moisés. Ele é criado pela filha de Faraó. Ele então é tratado como um príncipe. Ele é um príncipe, ele tem tudo do bom e do melhor. Imagina pegar uma criança aqui e levar para Londres, para ele ir para o Palácio de Buckingham, para ser tratado com os melhores alimentos, com os melhores carros, as melhores roupas, tudo bom e melhor. Esse era Moisés. Ele poderia ser, inclusive, o próximo faraó. Um dia, esse homem entendeu quem ele era. Ainda jovem, ele entendeu qual era a sua identidade e ele resolveu não negociar. Ele disse não ao Egito. Em Hebreus 11 conta isso, diz que Moisés preferiu sofrer, preferiu ser chamado de hebreu. Eu tenho uma identidade, eu não vou negociar a minha identidade, ainda que isso me custe caro. Pelo menos aqui, neste tempo, nessa terra, para os olhares, para os invejosos, para aquelas pessoas que falam mal da gente. Sim, Moisés tomou essa decisão. Não vou negar a minha identidade, eu vou dizer não ao Egito. E não a tudo de bom, com grandes aspas, tudo de bom que o Egito tem para dar. Esse homem chamado Moisés, depois desse não, se tornou o libertador de Israel. Tirou o povo de Israel do Egito. Esse homem foi considerado o maior legislador de todos os tempos. Inclusive, ele é considerado um grande legislador por qualquer tipo de tribunal, em qualquer parte do mundo, mesmo não cristão. Moisés começou a sua vida de excelência dizendo não. Quero falar de uma mulher. Essa mulher, conhecida por sua beleza, muito pouco comentada, e até apedrejada. Mulher, rainha, esposa do rei mais poderoso daquela época, o rei Assuero, do Império Medo-Persa. O nome dela era Vasti. Um dia seu marido estava dando uma festa de meses, e ao final dessa festa de meses, está escrito no primeiro capítulo de Esther, ao final de meses de festa, ele dá uma festa final de 7 dias, para mostrar toda a exuberância do seu reino, tudo que ele tinha de valor, toda a sua vaidade, toda a sua pompa, toda a sua riqueza. E parte desses objetos de riqueza, desses objetos de admiração, estava uma esposa. Nada mais machista, né? Hoje, nada mais machista. E Assuero vai chamar Vasti para entrar na sala onde todos, a começar por ele, estavam embriagados, e que ela fosse mostrar a sua beleza. A Bíblia não diz se ela teve que tirar roupa, se ela ia dançar, a Bíblia não fala sobre isso, mas coisa boa não ia ser, porque Vasti não quis negociar com o seu corpo. Ela não quis ser parte daquele espetáculo de vaidade. A única coisa que a gente sabe é que ela disse não. E isto lhe custou o reino. Ela deixou de ser rainha. Eu sei que isso ficou caro para ela, mas quando Vasti disse não, ela deixou de ser rainha e ela teve que ser substituída. E a pessoa que a substituiu era uma hebreia, de nome Esther.
E se não fosse esse não de Vasti, o povo de Israel teria sido assassinado ali. Foi o pedido de Esther que livrou o povo de Israel. Mas Esther só teve essa oportunidade porque ela foi feita rainha depois que uma mulher corajosa disse não para um convite escandaloso. Talvez algumas mulheres, talvez algumas pessoas falariam: é a chance de eu me mostrar, é a chance de eu mostrar o que eu sei, do que eu sou capaz, do meu belo corpo, das minhas danças. Eu não sei o que poderia passar na cabeça de uma mulher. Mas não foi esse o sentimento de Vasti. Ela simplesmente disse: não negocio esse tipo de valor. Eu falo sobre outro não, descrito lá no livro de Juízes, de um dos juízes, chamado Gideão. Quando tudo era favorável para a timidez, tudo era favorável para você ficar quieto no seu canto, tudo era favorável para o medo. Israel estava sendo subjugado por um povo chamado os midianitas. Eles estavam atacando Israel. Eles estavam pilhando, roubando tudo que Israel produzia. E Gideão era um ninguém. Gideão era de uma família também de ninguém, pessoas simples. Pessoa que você vai olhar assim e vai dizer assim: quem é esse fulano? Quem é essa pessoa? Quem é você? Mas ele tinha um compromisso com a família dele. Ele não ia deixar a família dele perecer de fome. Então ele estava pegando o alimento, o trigo, e se escondendo no lugar onde deveria processar a uva. Então ele malhava o trigo dentro de um outro lugar. Não era na eira, que seria um terreiro. Ele malhava dentro de um pequeno tanque chamado lagar, onde deveria pisar uvas. Mas ele estava ali malhando o trigo para não ser visto pelos midianitas. Por quê? Porque eles eram poderosos. Por quê? Porque ele poderia morrer. Por quê? Porque a família dele poderia passar fome. Mas ele ouviu de Deus que ele poderia libertar o povo dele. Mas ele primeiro precisava fazer uma coisa. Ele precisava chegar para o pai dele e falar assim: pai, o senhor é um idólatra. A vida da minha família está entregue à idolatria, a deuses. Eu vou dizer para o senhor: não. Eu não aceito que o Deus de Israel seja trocado por esses deuses com D minúsculo. Se nós queremos vencer os midianitas, nós precisamos nos render ao Deus de Israel. Depois de não, Gideão fez um dos feitos mais heróicos da história militar. Ele consegue derrubar um exército de milhares de homens com apenas 300. Um feito sem precedentes, porque ele teve coragem de dizer não para o sistema. E Deus fez esse homem um grande homem, tanto que ele tem alguns capítulos da Bíblia. Imaginou? Se você tivesse um capítulo da Bíblia todo para você, mas esse homem tem mais de um, falando da história dele, do que ele fez, do valor que ele tem aos princípios e à fé no seu Deus. Vou falar mais um não, tem mais um, mas vou falar só mais um não. Outro jovem capturado em uma outra ocasião. Agora Israel é levado cativo pelo Império Babilônico. Os jovens mais vistosos, os jovens mais bem instruídos, são levados direto para o palácio. E lá estavam 4 jovens, mas um deles em particular nos chama a atenção. Quando o rei diz para o seu funcionário: olha, trate bem esses rapazes, deem para ele tudo que a Babilônia tem,
tudo de melhor. Outras aspas bem grandes. Tudo de melhor que a Babilônia tem, dê a eles. Todo o sistema, eu quero que eles aprendam a língua da Babilônia, eu quero que eles aprendam os costumes da Babilônia, eu quero que eles louvem aos deuses da Babilônia e comam os alimentos da Babilônia. Daniel disse: não, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, eu não vou me contaminar com o sistema da Babilônia, ainda que fosse um sistema muito cobiçado por todas as nações da terra. Quem não queria estar passeando pelos jardins maravilhosos da Babilônia? Quem não gostaria de ter acesso livre ao palácio do rei? Quem não gostaria de ter acesso às várias mulheres disponíveis para aqueles homens que estavam a serviço do rei? Pois Daniel disse: não, eu não quero, não, eu tenho algo melhor. O não de Daniel fez dele, se não pelo menos um dos maiores profetas da Bíblia. E se está na Bíblia, para mim é o maior profeta do mundo, da história. Daniel, o homem de profecias fantásticas. São de Daniel as profecias mais claras a respeito do anticristo e do fim dos tempos. Esse homem, quando disse não, ele foi escolhido para ter acesso a todos esses mistérios. Agora nós estamos em Romanos, e Paulo, nessa carta que ele escreve, ele vai dizer o seguinte: olha só, ele começa de trás para frente, mas ele poderia falar assim: você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ele poderia começar assim, não mudaria nada. Você quer experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Faça o seguinte: tem um jeito para você provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme com o mundo. Não entre no padrão do mundo. Não se amolde. Ou seja, não tome a forma do mundo. Não entra no manequim do mundo. Se você quer experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, é muito interessante que todos os pregadores falam muito nesse texto. Vocês já ouviram esse texto várias vezes na vida de vocês. Mas eu queria perguntar uma coisa aqui para vocês. E se vocês respondam dentro de vocês, afinal de contas, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu sei de uma coisa, que se eu não me conformar com este século, ou seja, com este tempo, com este sistema, é a Babilônia. Este século é o século da Babilônia. Se eu não me conformar com este século, mas se eu transformar a minha mente, se eu me transformar pela renovação da minha mente, aí eu vou experimentar qual que é essa tal boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a questão é: qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu vou dizer aos irmãos. Mateus capítulo 18, versículo 14, diz assim: assim não é da vontade do Pai de vocês, que estais nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Qual é a vontade de Deus? É que você não se perca. Essa é a vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade de Deus? É que você esteja pronto para estar com Ele naquele grande dia. Qual é a vontade agradável de Deus? É que você se assente na mesa com Ele naquele dia maravilhoso. Qual é a perfeita vontade de Deus? É que você faça parte do corpo que vai herdar a vida eterna. A vida eterna com Cristo.
Qual é a boa vontade de Deus? É que você seja chamado filho. Qual é a agradável vontade de Deus? É que você deixe de ser um ser distante de Deus e passe a ser filho de Deus. Vamos aqui. Obrigado, querido. Obrigado. Então a boa vontade de Deus está descrita no Evangelho de Mateus. Significa que se você não fizer, se você se conformar, vamos tirar o não daqui, vamos tirar o não, e não vos conformeis com este mundo, vamos tirar o não, e conformeis com este mundo. Se você tirar o não, você sai da segunda parte do versículo. Você não tem como experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se você se conformar com este século. Não sou eu, meus irmãos, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo do ouvido de Paulo. Paulo escreve um negócio que o povo não vai gostar. Um dia, lá em 2022, o pastor vai pregar e vai ter gente que vai torcer o nariz, porque você está dizendo que para ir para o céu, que para ser filho de Deus, que para herdar tudo que Deus tem de bom, só tem uma coisa a fazer, é você mudar a sua mente e não se conformar com este século. É isso ou nada. Ou vocês aceitam isso, ou vocês não vão conhecer a vontade de Deus. Esse sistema que rola desde a história desde Adão, ele está se aperfeiçoando a cada dia. E todo o propósito do diabo, igreja, entenda, é tirar a sua identidade de filho. Eu tenho falado insistentemente aqui, nós somos filhos. Mas o tempo todo o sistema vai dizer, você não é filho. Porque como você pode ser filho de um Deus que quer rever sua vida? Se você diz que é livre de verdade, você tem que fazer o que você quer. Mas o que você quer tem a ver com a sua identidade humana. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, sobre identidade humana e identidade de filhos. Se você trouxer aqui um gato e colocar ele aqui na frente, e colocar uma caixinha de areia do lado, esse gato, sem que você ensine para ele, ele vai entender que as necessidades dele vão ser feitas daquela caixinha, porque é da natureza do gato. Se você pegar um porquinho para criar, e limpar o porquinho todo, deixar ele cheiroso, e dar beijinho no porquinho, e botar um laço de fita, e trouxer ele para cá, e se tiver uma lama ali, um negócio podre ali, ele vai sair daqui todo enfeitado, todo enlaçado, e vai correr lá e vai pular lá dentro, porque é da natureza desse animal. Então sai daqui essa noite sabendo qual é a sua natureza, se você tem que continuar no seu caminho, ou se você precisa fazer uma escolha para mudar. Se todas as sujeiras do mundo te atraem, meu amigo, desculpa dizer, você é igual a esse bichinho que eu falei aqui agora. A sua natureza é de gente, é a natureza do pecado. Mas não fica triste não, essa também é a minha natureza. Eu não sou um porco, nem vocês são, mas é a nossa natureza. Nós somos atraídos pela porcaria. As porcarias nos atraem. O pecado nos atrai, ele nos seduz, a fofoca nos atrai. Você não quer falar mal? Falei. Não, longe de mim. Mas olha, falou. Sabe quando você olha aquela rede social? Quando você olha aquela rede social e toda hora que aparece uma mulher com pouca roupa, você para
Você dá uma paradinha ali, é o lado da porcaria te chamando. É a sua natureza pecaminosa. Sabe quando você tem a oportunidade de falar a verdade e você troca por uma mentira? É a sua natureza pecaminosa te chamando. Esse caso do gato aqui não é para vocês, não. Desculpa dizer, esse caso do gato limpinho não é para vocês, nem é para mim. O nosso caso é o segundo caso. A gente gosta é de sujeira. Porque a sujeira é o sistema deste século. É o sistema desse século. Quando vocês acham que a igreja é um lugar para vocês baterem ponto, vocês estão seguindo o modelo deste século. Esse lugar não é o lugar para você vir bater ponto. Eu ouvi alguém dizer o seguinte: eu não posso ir à igreja porque eu estou muito cansado. Eu falei, você não entendeu nada de igreja. Culto não é lugar que você vem cansar, não. Culto é lugar para você descansar. Também não é para dormir, mas é lugar para lavar a sua alma. Porque Deus está na igreja, não está lá fora. Não, Deus está aqui, Deus está lá fora. Está na sua casa, tá. Mas Deus também está no inferno. Você quer ir lá? Não, né? Então aqui é o lugar onde os irmãos estão reunidos. E há uma força muito grande, há um mistério muito grande na reunião dos santos. Não que Deus não esteja lá na sua casa, Ele está lá. E quando você orar, Ele vai te ouvir. Mas há um mistério. Quando nós nos reunimos aqui, quando há um clamor coletivo, quando várias vozes glorificam a Ele, há algo especial no céu. Porque é formação do corpo, é a igreja trabalhando como igreja. Então quando você é tentado a fugir disso, é porque você está dando ouvidos à sua natureza pecaminosa. Quando você tem uma solução para o problema da igreja, quando nada está certo na igreja, é igual o brasileiro torcendo para a seleção brasileira. Todo mundo é melhor técnico que o técnico está lá. Todo mundo tem uma escalação melhor. Todo mundo, tomou o gol porque não fez isso. Todo mundo é melhor que o técnico que está lá. O cara jogou a vida toda, trabalhou a vida toda naquilo, estudou, sabe o nome de todo mundo, a vida dele é aquilo. Mas o brasileiro acha que ele sabe mais de futebol do que qualquer técnico que esteja lá. Trocou o técnico, entrou um novo. Aí no começo ele ganha uma partida, ganha duas, esse é o cara. Na terceira partida ele empata. Não sei não. Na quarta você já não gosta dele mais. Quando você traz isso para dentro da igreja, a igreja é lugar santo. Os homens que estão aqui podem não ser santos. Eu posso falhar, a minha esposa pode falhar, mas o Deus que me trouxe aqui é fiel, não comigo, mas fiel com a igreja, fiel com o seu rebanho. Se eu falhar, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não tenta fazer força com as suas próprias mãos. Deus vai agir, porque o compromisso dele é com a noiva dele, é com a noiva do filho. Ele vai agir, ele não vai deixar que um bode controle a igreja. Se vocês fizerem a escolha correta, eu quero que o Espírito Santo me amolde, que eu quero começar a parecer o gatinho. Eu quero parecer com a identidade do meu pai. E isto é impossível. Impossível se você não for transformado pelo Espírito Santo. Vocês não vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nessa noite eu convido vocês a refletirem nos corações. O que vocês querem na vida de vocês? O que vocês querem na vida de vocês?
Vocês acham que a gente está brincando aqui? Vocês acham que isso aqui é teoria? Vocês não estão vendo o caos que esse mundo está? Vocês acham que é o novo governo que vai resolver o problema do Brasil? Vocês estão enganados, não vai resolver. Nem esse, nem o próximo, nem o outro depois dele. Isso não vai resolver. A situação já tem um fim, ela já tem uma história definida. Não que você não tenha sua posição política, mas vou dizer uma coisa, esquece. Nem o lado A, nem o lado B. O nosso governo, a nossa pátria é outra. Nosso lugar de descanso é outro. A nossa paz está em outro lugar. E nós estamos falando dela aqui hoje. Nossa pátria é a pátria de Cristo. É o reino que Ele veio trazer para nós. Esse lugar aqui que eu quero estar. Esse lugar onde você precisa estar. Muda sua mente. Muda sua mente. Muda sua mente, igreja. Deixa o Espírito Santo trocar a sua mente. Trocar a sua natureza pecaminosa. Trocar essa preguiça maldita. Você não vem aqui domingo de manhã na EBD, que precisa dormir. A EBD começa às 9h30, mas se eu falar assim, 4 horas da manhã eu passo na sua casa, vamos para a praia? Duvido que 3 horas da manhã você já não esteja na porta me esperando. Vai ter culto na quinta, não sei se eu venho. Vai ter pelado e churrasco, aí eu venho. Não vou te culpar não. Se você pensa assim, é sua natureza pecaminosa. Eu digo uma coisa a você, se você pensa assim, peça a Deus hoje, me transforme, porque senão eu não vou conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Hoje eu vim aqui anunciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem tem vontade de entrar nessa boa vontade de Deus? Quem aqui? Levanta sua mão. Não é para vir na frente não, gente. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus está sendo hoje oferecida gratuitamente. As portas para ter acesso a essa vontade maravilhosa de Deus estão abertas gratuitamente. Isso se chama graça. Mas uma hora, e entendam vocês, nunca esteve tão perto, claro, nunca esteve tão perto. E os sinais são evidentes, incontestáveis. Meu pai, meu avô, meu bisavô não tinham o material que eu tenho hoje para falar com vocês que Cristo está às portas. As igrejas precisam ficar atentas e entender que Jesus está voltando mesmo, que não tem conversa. Essa igreja aqui não vai parar de falar. Nós vamos declarar dia e noite, acorda, porque Ele vem, porque o juízo está decretado. Mas não, esse juízo vai libertar você. Ele não te fará escravo, mas Ele vai te fazer livre. Se você disser não para o mundo. Quando você diz não para o mundo, automaticamente você diz sim para Ele. Isaías disse não para Uzias. Ele teve que esperar Uzias morrer. Até então ele era um profeta mediano, uma vida mediana, como talvez seja a vida de alguns aqui. Uma vida meia boca, um evangelho morno. Eu tenho falado isso repetidamente. Eu tenho lutado contra isso na minha vida. Tem dia que dá vontade de chegar aqui, sentar e não abrir a boca. Nós estamos numa mornidão. Não é só aqui não, é em todo lugar, tão grande. São os homens que estão vivendo no tempo de Uzias. Mata esse danado, mata esse Uzias, deixa ele morrer na sua vida. No dia que Uzias morre na vida de Isaías, ele olha e vê os céus abertos, e ele diz: eu vejo um trono, e sobre esse trono, quem está sentado sobre ele, nem os serafins encostam o pé onde ele está, porque ele é santo, 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 é o Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero estar diante desse trono. Eu quero chegar lá e falar: Senhor, eu consegui. Eu disse não para o sistema. Eu disse não para as minhas vaidades. Quando todos disseram: faça isso, e se isso feriu os teus princípios, Senhor, eu disse não. E eu estou aqui hoje na tua presença. Não pare para ver o contrário, porque o contrário também vai existir. Fica
Fica de pé em nome de Jesus.